A assistência técnica e gerencial do Senar disponibiliza para os produtores materiais didáticos e o caderno do produtor, que auxilia na gestão da propriedade. E os técnicos de campo utilizam softwares e uma ferramenta chamada ISA, Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas. Eu conversei com um dos criadores do ISA. Vamos ver a entrevista. José Mário Lobo é pesquisador em agroecologia da EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. O pesquisador é um dos autores do projeto de adequação socioeconômica e ambiental de propriedades rurais, que utiliza a metodologia Indicadores de Sustentabilidade em Agrosistemas, o ISA, que auxilia então na gestão sustentável das propriedades rurais. Muito bom dia, José Mário, seja bem-vindo. Obrigado. Para que o produtor, então, possa entender melhor essa metodologia de indicadores, explica para a gente aí o que é o ISA. O produtor rural, ele precisa responder a uma demanda da sociedade hoje, dos consumidores, do mercado, sobre como o produto que chega na mesa do consumidor, a forma que ele é produzido, qual que é o balanço ambiental desse processo. O setor muitas vezes é estigmatizado como um setor que só causa ou só gera impactos ambientais, então é necessário que nós começamos a trazer mais ciência, mais métricas para poder avaliar qual que é o balanço ambiental do sistema de produção. Então o objetivo é instrumentalizar o produtor rural com uma ferramenta em que ele pode aferir esse desempenho ambiental. A gestão ambiental está atrelada com a gestão econômica e social, ela é indissociável, então por isso que a gente denomina como indicadores de sustentabilidade. E com isso, esse instrumental ele pode auxiliar o produtor não só para avaliar o estado do seu processo de produção, né? Assim como o estado da estrutura, do meio físico para poder ter a produção. Pode auxiliar também no processo de tomada de decisão, né? Principalmente com um olhar mais de médio e longo prazo, sair um pouco daquela visão imediatista, que às vezes você, por exemplo, numa tomada de decisão para o controle de pragas e doenças, você pensa muito a curto prazo. E então esse sistema ele provoca uma interpretação, uma visão do seu sistema num horizonte maior, pensando na construção da fertilidade do sistema, pensando numa maior resiliência desse sistema de produção. Agora, então, por que realmente é importante ter esses indicadores diante de tudo isso que você acabou de conduzir? Eu acho que à medida que a gente começa a medir algumas coisas, ter alguma referência, trazer mais ciência para essa área, isso ajuda tanto o produtor, né, para o seu planejamento estratégico, e a gestão ambiental hoje ela é estratégica para a produção. Haja visto aí as nossas crises hídricas, né? Então, por exemplo, o produtor ele pode, dentro do seu planejamento estratégico, buscar ações em que ele pode fazer a reservação dessa água na sua propriedade rural, né? Como que ele faz para segurar a água na propriedade rural? Esse é um dos exemplos. E para sociedade como um todo, para a gente poder também mostrar de que forma o produto que chega à mesa do consumidor ele é produzido, né? Então, ter mais rastreabilidade e tentar aferir, então, esse desempenho ambiental e socioeconômico desses sistemas de produção, dos arranjos produtivos, para que haja mais transparência e para que a gente melhore o nosso canal de comunicação entre produção e consumo. Agora, só nas propriedades que já tem o cadastro ambiental rural pode ser feito o ISA? A gente sugere começar o ISA a partir como a gente vai aferir esses indicadores na escala de uma propriedade rural. Então a gente começa com o seu perímetro, né? Então a gente começa com o croquis, identifica qual que é o uso e ocupação do solo. E tem dois indicadores que eles estão relacionados com a conformidade em relação às áreas de preservação permanente e à reserva legal. Então, por isso que a gente sugere
que o croquis ele já saia do cadastro ambiental rural, porque ele já facilita a identificação e a quantificação dessas áreas, o que o produtor tem de área de preservação permanente e quais as áreas que devem ser recuperadas. Se o produtor rural não tiver, a gente orienta o técnico a entrar na plataforma do CAR, elaborar o croquis, mesmo que ele depois não gere, não complete o processo todo. Então ele vai lá, busca o croquis, é como se fosse uma simulação. A partir disso ele obtém aquelas informações, porque o croquis ele facilita essa plataforma, porque ela já identifica essas áreas de preservação permanente, né? Ela já cria aquele buffer, aquela faixa no entorno das nascentes, dos corpos d'água, e com isso então o técnico consegue extrair essas informações, ele consegue salvar aquela imagem que foi gerada no croquis, e aí a partir disso ele pode já ter o croquis da área. Você já tem bons exemplos de propriedades que executaram bem o ISA? Sim, temos. A gente tem uma experiência muito profícua de uma parceria entre pesquisa e o trabalho de assistência técnica e extensão rural com a Emater, e tem algumas propriedades em que nós tivemos a oportunidade de aplicar o ISA no momento, fazer o plano de adequação, que a ideia dos indicadores não é só levantar aquele retrato e fazer o diagnóstico, e sim, a partir dessas informações e outras, o técnico construir junto com o produtor rural um plano de adequação. E depois a gente aplicou o ISA no segundo momento. Então ele serve também como um instrumento de monitoramento. Ou seja, se uma propriedade rural acabou de entrar num programa do Senar, de assistência técnica e gerencial, se você aplica o ISA na porta de entrada, né, você já tem uma ideia, um diagnóstico, e à medida que você vai fazendo aplicações subsequentes, tanto o produtor quanto o técnico eles podem acompanhar se está tendo uma evolução ou não, qual que é o impacto das tecnologias que estão sendo sugeridas e adotadas, né, e como que está a evolução então desses indicadores. Isso é um retrato que você, a hora que condicionar o produtor, a hora que o produtor ver os resultados na prática, ele só vem a evoluir cada vez, cada safra, cada ano? Da mesma ideia da mesma forma que o produtor rural, ele no final de um ano agrícola ou do ano corrente, ele fecha o balanço econômico, né? Vai fazer a avaliação do demonstrativo ali entre receita e despesa, avaliar se aferiu lucro ou não, né, nas atividades. Ele faz um balanço ambiental também, né? Ele faz um balanço do inventário, né? Avalia como é que está a evolução patrimonial. Então, a proposta é que a cada ano, a cada 2 anos, ele reaplique o ISA e com isso ele pode, então, acompanhar os seus sistemas de produção ou sua propriedade como um todo em termos da evolução ou não desses indicadores. Qual é o maior desafio do produtor para ele conseguir entender esse processo e adotar na propriedade? O que a gente achava que era um desafio muito grande com relação à compreensão da gestão ambiental, não de uma forma de comando e controle, mas numa forma de ações estratégicas dentro do planejamento dele, o desafio que a gente acredita é que a adequação ambiental ela pode ser lucrativa. Ela que ela não seja encarada só como um passivo ambiental que ele tenha, não só como despesas, não só como gastos, mas que um bom planejamento, considerando aspectos ambientais, eles podem, na verdade, aferir resultados positivos econômicos. Quer dizer, a partir desse momento que ele entender esse processo, né, ele tem que ter algum tipo de preparação, principalmente a questão da gestão? A gestão, eu acho que ela é uma palavra-chave dentro
dessa proposta de assistência técnica que, inclusive, aqui no Senar vocês estão propondo com o produtor, né? À toa que vocês, no programa, vocês chamam de assistência técnica e gerencial. O que nós temos observado é que o próprio preenchimento do sistema de aferição do desempenho ambiental e socioeconômico, que são os indicadores, ele também serve ele tem um aspecto didático. À medida que a gente vai levantando, à medida que a gente começa a medir essas coisas, o produtor ele começa a compreender esses aspectos de uma forma muito mais prática. Por isso que é a vantagem de medir, né? Por exemplo, a qualidade da água, que muitas vezes o produtor tem ali para o consumo interno, e se a gente propõe de avaliar se tem coliformes termotolerantes ou não, né? É uma forma simples de você medir e isso surpreende muito o produtor porque ele já começa a verificar, ele inclusive fica muito curioso de já saber o resultado com relação à qualidade da água. Da mesma forma, quando a gente começa a ter parâmetros para avaliar as estradas, né, em termos de conservação, de uma drenagem correta, né, quando você começa a medir, isso fica mais fácil para o produtor verificar a importância disso, né, como que isso pode gerar processos erosivos e causar problemas no sistema de produção e como que isso também pode facilitar no escoamento da safra, né, e no acesso também aos insumos para a propriedade. Inclusive, uma das provocações que a gente faz com o produtor rural é que algumas situações elas podem perpassar os limites da propriedade rural. Então, algumas soluções elas podem ser adotadas conjuntamente. A questão da estrada rural é uma dessas soluções que a gente propõe que os produtores se mobilizem e busquem aí dentro dos agentes importantes do território, né, o gestor municipal ou alguma empresa que tem interesse, né, com que dentro daquela subbacia hidrográfica você tenha água em qualidade e em quantidade, então ela pode, a partir de parcerias, né, ou a partir dessa mobilização com a prefeitura, você resolver problemas críticos ali que são comuns a várias propriedades rurais. Não depende do tamanho da propriedade. Não depende do tamanho da propriedade. Eu agradeço então a participação do pesquisador José Mário Lobo, da EPAMIG de Minas Gerais. Muito obrigado pela participação. Por nada, prazer.